Salmo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. E os irmãos já podem perceber a similaridade que o Salmo 15 tem com o Salmo 24, que nós lemos no início dessa liturgia. Salmo 24, a partir do verso 3 adiante, ele começa a lançar essas perguntas. Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem poderá adorar diante do Senhor? Quem poderá comparecer diante da tua presença? E a resposta ele mesmo dá: o que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade ou à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá a bênção do Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos dar o título de As exigências para ser um cidadão do céu. Todos nós sabemos que os condôminos que compõem um condomínio têm que subscrever as regras do condomínio. Para se morar ali, é preciso cumprir aquela lista de regras de horário, a lei do silêncio, o que é proibido no pátio, o que não é, quem pode entrar, quem tem acesso, as normas para se entrar no condomínio. E se você quiser morar lá, você tem que se adequar àquelas regras. Certa feita, vi um anúncio de um aluguel de uma casa, e já no anúncio dizia: não alugo para quem tem animais de estimação. Então, infelizmente, aqueles que têm o seu pet, ali não poderiam morar, porque segundo as regras do dono da casa, lá não poderia haver animais. As regras são dele, ele que as faz, então vai morar lá quem quiser subscrever essas regras. Quando nós também fazemos parte de uma comunidade, seja ela o país, o estado, a cidade, o bairro, né? Seja dentro de uma sociedade interna, no âmbito político, religioso, seja no âmbito estudantil, escolar, há ali também um conjunto de normas e regras que regem o bom conviver. Porque senão vira anarquia, vira bagunça. Na igreja, do mesmo modo, há regras, normas, dogmas, para que se possam ser cridos e obedecidos. Claro, normas e dogmas que se enquadram nas Escrituras Sagradas. E aí nós poderíamos perguntar: e para morar no céu? Quais são as exigências para se estar lá? O que é necessário para ser um condômino do céu? O que é necessário para fazer parte da grei dos redimidos, da comunidade dos salvos? O que é necessário para comparecer-se diante de Deus? O que é necessário? É claro que, num primeiro momento, nós estamos falando do que é necessário para estar lá no céu. Mas é claro que na presença de Deus nós sempre estamos. E aí nós poderíamos perguntar: o que é necessário para estar num culto como este? Será que é só boa vontade? Colocar a sua roupinha bonitinha e se dirigir para cá? Será que basta apenas boa intenção para se estar aqui? Estamos aprendendo na escola bíblica dominical que devemos constantemente examinar e avaliar as nossas ações, intenções e motivações
para estarmos no culto, para que Deus então possa se agradar de nós, receber o nosso louvor. E aqui, Davi está preocupado com isso e ele inicia o salmo com uma pergunta. Volte os olhos para o verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A pergunta de Davi expressa uma preocupação genuína, verdadeira, porque Davi sabe quem é Deus. Davi sabe que este Deus é o mesmo que apareceu a Moisés lá no Monte Sinai. E que Moisés pediu a Deus para que mostrasse a sua glória, a sua face. E Deus disse: não, Moisés, você não suportaria. Não há ninguém que contemple a mim e possa permanecer vivo. Davi sabia muito bem quem era o Deus de Israel. Davi sabia muito bem o Deus que prescreveu o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da casa da servidão, da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Davi sabia que este Deus é santo e santíssimo. E para habitar, para estar na presença deste Deus, nada menos do que santidade é exigido daqueles que se acheguem diante dele. E a pergunta continua retumbando: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá estar onde o Senhor está? Quem poderá comparecer na presença santa do Senhor? E é claro que nós não estamos lá no tabernáculo antigo de Jerusalém, no tabernáculo antigo de Israel no deserto, a tenda móvel, ou no templo que Salomão construiu. Nós não estamos lá. Também não vamos subir ao santo monte do Senhor, o Monte Sião, porque não estamos lá. Mas é claro que a pergunta de Davi, que perpassa o tempo e chega a nós aqui, é: quem poderá comparecer diante da presença de Deus? E nós, nesta noite, estamos na presença de Deus? Estamos. Viemos aqui atender a uma santa convocação, com dia e hora marcada para adorar? Sim, viemos. A pergunta que toda a liturgia está fazendo é: quem poderá comparecer diante de Deus? Este Deus é santo. E muitas vezes nós perdemos a dimensão de quem é Deus. Um Deus customizado, costumo dizer, é um Deus que está na mentalidade de muitos hoje. Um Deus customizado, um Deus minimizado, um Deus alegorizado, um Deus completamente diferente daquilo que ele se apresenta nas Escrituras, como Isaías viu no capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e suas vestes enchiam todo o templo, e a glória do Senhor invadiu toda a casa. E os serafins voavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia, repleta de sua glória. Não há 1 milímetro, 1 palmo desta terra que a presença de Deus não preencha. E nós temos que ter dimensão de quem é este Deus, a quem nós adoramos e que é santo, o Senhor dos exércitos. Quem poderá habitar? E talvez nós poderíamos nos perguntar sinceramente: Senhor, quem sou eu para comparecer na tua presença? Quem sou eu, Senhor? Porque quando nós vemos a resposta a partir do verso 2, eu peço que você volte os seus olhos para lá, diz assim, a resposta: o que vive, modus vivendi, modo de vida. O que vive com, aí ele vai colocar aqui exatamente 3 substantivos indispensáveis. O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Então, quem é que pode comparecer diante da presença de Deus? O íntegro, o justo e o verdadeiro. O íntegro, o justo e o verdadeiro.
E como o nosso querido presbítero Epaminondas bem conduziu Mateus capítulo 5, verso 8, bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus, comparecerão diante de Deus. A pergunta é: quem é limpo de coração? Quem é íntegro? A palavra integridade aqui vem da raiz inteiro, por completo. Quem é de fato inteiro no seu ser? Não tem uma mancha, uma mácula. Quem é que em todos os seus atos pratica justiça? E quem é aquele que de coração, não é só de lábios não, mas é de coração, fala a verdade? Ah, meus irmãos, se nós fôssemos olhar, talvez o pastor seria o primeiro desqualificado a comparecer na presença de Deus. Mas é claro que quando nós olhamos para este texto, só há um que preenche esses requisitos e que está na presença eterna de Deus, é Cristo Jesus. Ele é o íntegro, Ele é o justo, Ele é o verdadeiro, e é somente por causa dele que eu e você podemos estar aqui comparecendo na presença de Deus. Porque do contrário, todos nós estamos desqualificados. Senhor, quem pode comparecer diante da tua presença? Quem poderá, Senhor? Quem há de morar no teu santo monte? Quem poderá ser um condômino do Senhor lá na glória? E aqui na terra, quem pode comparecer na presença onde o Senhor está? Talvez você olhe para si mesmo e faça uma autorreflexão. Eu sou íntegro, eu sou honesto com os meus negócios, com os meus sentimentos, mas se você fazer uma análise mais profunda, você verá que talvez as motivações para a sua integridade não são tão morais assim. Porque não há neutralidade em nós. Nós não somos seres neutros. Tudo em nós. É por isso que, nesse sentido, o livre-arbítrio não existe. Ninguém tem o seu arbítrio de intenção e ação livre de qualquer coisa. Todas as nossas ações todas as nossas ações são motivadas por interesses, são motivadas por motivos internos e externos. Às vezes somos íntegros porque alguém está nos vendo. Às vezes somos íntegros porque esperamos receber depois uma recompensa. Mas não porque é algo essencial de nós e em nós. E a justiça também. E se você aplicar o Salmo 15 a Cristo, e é a Ele que deve ser aplicado, então sim, nós veremos que é possível comparecer na presença de Deus pela mediação de Cristo Jesus. É somente por Cristo que nós podemos comparecer diante de Deus. Eu costumo usar um exemplo muito claro. Jesus Cristo, ele é o justo, o nosso advogado, diz o apóstolo João. Quem é da área do direito sabe que ninguém pode comparecer diante de um juiz sozinho para representar a si mesmo, a não ser que ele seja um advogado. Mas você não sendo, você não representa, você nem entra, porque você precisa de alguém para te representar, para falar por você, defender sua causa. E assim somos nós diante de Deus. Somente por meio de Cristo nós podemos comparecer diante de Deus e Ele nos aceitar por completo. Porque, meus irmãos, olhem para nós, olhem para si, olhem para mim. Não há nada em nós que Deus possa olhar e dizer: eu agrado de você um pouquinho, eu gosto de você. A pergunta de Davi é uma pergunta de alguém que parece que está desesperado. Senhor, quem pode comparecer na tua presença? O Senhor é Deus, o Senhor é santo, é o Rei de toda a terra. E aí ele começa a enumerar o que vive com integridade, o que pratica a justiça e que o de coração fala a verdade. E falar a verdade é um exercício difícil. Às vezes nós falamos meia verdade, né? Pseudo-verdade. Às vezes nós falamos algumas verdades e outras nem tanto, omitimos. Mas aqui o salmista diz que é aquele que fala de coração.
A ideia de falar de coração aqui é falar a verdade como ela é, com amor. Esse pode comparecer diante de Deus, porque são atributos que provêm dele mesmo: integridade, justiça e verdade. Mas a lista continua. Se talvez você puder dizer assim: pastor, eu sou íntegro, eu enquadro, eu posso comparecer diante de Deus. Pastor, dos meus lábios, essa boquinha aqui é santa, só fala a verdade, eu posso comparecer diante de Deus. Pastor, eu também pratico a justiça, não tem ninguém mais justo que eu tenho um senso de justiça enorme, então eu posso, mas ainda não acabou. Olha o verso 3, olhe para lá. O que não difama com sua língua e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Você já falou mal de alguém? Já falou mal de alguém hoje? Já murmurou de alguém? Já pensou? Talvez já até difamou, proferiu impropérios contra alguém, disse inverdades, palavras doloridas. Meus irmãos, não há como escapar. Diante da santidade de Deus, todos nós seremos sempre culpados, pecadores. Mas pela mediação de Cristo que nos justifica, pela mediação de Cristo que é a verdade, pela mediação de Cristo que nos dá um novo coração, que nos lava com seu sangue, como acabamos de cantar, nós podemos ser aceitos como filhos de Deus. É por isso que o culto, eu sempre insisto em dizer, ele tem que exalar a palavra. Porque na hora de pregar fica tudo fácil. Você evoca um louvor da liturgia, um texto que foi lido. Por quê? Porque a palavra de Deus é que nos santifica. Somente a palavra de Deus é que nos lava, nos santifica, nos purifica. É pela palavra de Deus. Então ele diz: o que não difama com sua língua e não faz mal ao próximo, este poderá comparecer diante de Deus. E Davi sabia o que era ser caluniado. Nós passamos aqui por um salmo de número 4, e Davi está triste, falando com Deus o quanto as pessoas estão falando dele e contra ele. Sabemos como a língua pode ser usada para o mal, para destruir, para amaldiçoar, para colocar pessoas para baixo. E Davi está dizendo: este difamador, este que de fato não usa os lábios para falar a verdade, mas sim para proferir injúria contra o seu vizinho, esse não pode comparecer diante de Deus. Não pode estar na presença de Deus. E aí eu continuo lembrando do primeiro cântico: Senhor, quem entrará no santuário e te louvará? Quem poderá entrar? Quem poderá comparecer e permanecer na presença de Deus? O verso 4, ele continua aqui nas prerrogativas daquele que pode ou do que não pode comparecer diante de Deus. Olha, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Então, aquele que olha com desprezo os réprobos, aqueles que nós sabemos que as suas ações e atitudes são reprovadas por Deus. Quem são? Os ímpios, os que vivem na mentira, no engano, na falsidade, na torpeza, na lascívia, na luxúria, no pecado. Estes sim, os réprobos, os que ofendem a Deus, blasfemam contra o seu nome, o insultam, erguem a voz para proferir todo tipo de males contra Deus e a sua igreja. Todos os que desprezam aos réprobos e suas ações, e que também honram aqueles que temem a Deus, estes poderão comparecer na presença dele. Então, veja que não é só desprezar a maldade dos ímpios, mas é ao passo que você despreza a maldade dos ímpios, você reconhece e honra aqueles que temem ao Senhor. Então, veja
quantas implicações temos na vida prática em como poder comparecer na presença de Deus, em fazer parte do reino dos céus, em sermos cidadãos do reino de Cristo. Quando eu honro meus irmãos, quando eu reconheço os meus irmãos, que são filhos de Deus, sim, imperfeitos, em processo de santificação, caminhando para o céu, mas filhos de Deus, cobertos pelo sangue de Jesus, quando eu reconheço e honro os meus irmãos, e não os difamo, e não profiro injúrias contra eles, sim, aí talvez eu possa começar a me tornar um pouquinho apto no caminho rumo à presença de Deus. Aí sim, quando eu começo a reconhecer aqueles que temem ao Senhor. Diz o texto, aqueles que têm por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. E às vezes nós vemos o contrário. Nós vemos muitos crentes desonrando, reprovando servos de Deus para honrar os ímpios, para elevar a moral dos ímpios. É claro que nós pecamos, nós falhamos, mas ainda assim, meus irmãos, o Espírito Santo que trabalha em nós a santificação para sermos mais parecidos com Jesus. Então não justifica querer aprovar o ímpio para reprovar o cristão, porque o cristão errou. Haveremos de errar, porque nesse sentido ninguém vai comparecer diante de Deus. Na verdade, no sentido geral, todos comparecerão diante de Deus, seja para juízo e condenação eterna, ou seja, para estar na salvação e desfrute eterno com Ele na glória. E para encerrar, ele coloca aqui também aquele que jura com dano próprio e não se retrata. O que significa isso? Em toda a Escritura, o juramento leviano, o juramento precipitado, ele é condenado. Sabe aquele juramento ou aquele voto precipitado? Você faz devido a uma circunstância que te move a fazer, e depois que você vai refletir, poxa vida, o que eu prometi? O que eu jurei? O que eu votei a Deus? Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que juraram, fizeram votos e depois tiveram consequências. E aí o Senhor Jesus também vai nos instruir quanto aos votos e juramentos. Não jureis nem pelo céu, não jureis também por nada que é sagrado, que é celeste. E aqui o salmista, sabendo disso, disse assim, olha, aquele que pode comparecer diante de Deus é aquele que, quando tem um juramento para fazer, ele jura com dano próprio para ele e não se retrata. Ou seja, a palavra que ele dá é de peso para ele mesmo. Ele não coloca ninguém nos seus juramentos. Tem gente que faz promessa, juramento, colocando a vida do filho, né? A vida do marido, a vida do outro. Senhor, se esse menino passar de ano, eu prometo que eu nunca mais vou cortar o cabelo dele. Um exemplo, né? Coitado do menino, né? Por quê? Ele foi o objeto do juramento. Aqui Davi está dizendo que não. Aquele que vai comparecer diante do Senhor, ele até pode jurar, mas ele jura com dano próprio. Ele assume a responsabilidade do seu juramento e não se retrata. O que eu disse está dito. Se vier juízo para mim, pagarei. E o verso 5. Quem poderá entrar? O que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Parece que isso era muito comum naquela época, continua sendo hoje, né? Não há nada novo debaixo do sol. Era muito comum nos tribunais as testemunhas aceitarem suborno para incriminar o inocente. Às vezes desafetos familiares, né? Rixas de clãs, de famílias, eram levados aos juízes ou diante do rei, e aí as testemunhas aceitavam suborno para depor contra, e outra, depor falsamente. E aí aqui Davi está dizendo, aquele que não faz do seu dinheiro uma fonte de lucro ilícita, emprestar com juro, agiotagem, né? Por incrível que pareça, será que tem cristão que trabalha com agiotagem? Que empresta seu dinheiro com usura?
né? Às vezes a pessoa precisa, num ato de desespero, e aí ele vai cobrar juro, e um juro abusivo, não é verdade? O Davi está dizendo que diante de Deus isso nos macula, nos mancha. Então, que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Veja que são questões morais: integridade, justiça, verdade, injúria, dano próprio, se retratar, dinheiro, suborno. Tudo isso são questões o quê? De ordem moral. Então, tudo isso diz respeito claramente a quem nós somos. E quantas vezes, meus irmãos, talvez nós não somos agiotas, talvez nós não emprestamos dinheiro com usura, talvez nós não aceitamos suborno contra o inocente, mas nós maculamos nossa vida com coisas pequenas. Nós fraudamos as fiscalizações, nós omitimos declarações, nós baixamos um pacote Office que não é original, que é pirata da internet, não é verdade? Nós temos programas não legalizados. Tudo isso são coisas que nos mancham, maculam. E eu sei que a vida é difícil, o governo impinge sobre nós mais e mais impostos e tudo é muito caro, mas nós não podemos esquecer que para sermos cidadãos dos céus, nós precisamos viver com integridade, justiça, verdade, não aceitar nenhum tipo de mal que possa nos manchar. Claro que no decorrer dessa caminhada aqui e acolá, nós haveremos de pecar, alguma coisa vai respingar nas nossas vestes, mas quando isso acontecer, meus irmãos, nós sabemos a quem nós podemos recorrer, a um sangue que nos lava, que nos purifica. Mas não é só aquele arrependimento de chorar. Como diz o reverendo Augustus Nicodemos, arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda de atitude. Então você pode até se arrepender, pedir perdão a Deus, mas mude de atitude. Mude a sua vida. Arrepende-se e volta a fazer as primeiras obras que o Senhor se agrada, como ele diz lá a uma das igrejas de Apocalipse. Ele termina ainda no verso 5 dizendo: quem deste modo procede? Qual modo ele está falando? O modo desde o verso 2. Integridade, justiça, verdade. Quem desse modo procede não será jamais abalado. Esse abalado aqui, meus irmãos, é que ele jamais terá a sua estrutura de fé e convicção abalada. Ele pode ver o ímpio prosperar, ele pode ver quem vive na mentira, até se dar bem, prosperar, mas a fé dele não é abalada, porque ele sabe que aqueles não comparecerão diante de Deus, mas ele sim, pela mediação de Cristo, assim fazendo, não terá sua fé abalada e se poderá comparecer diante do Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, é muito simples. Enquanto nós ainda não estamos lá, mas vivemos um prelúdio de lá, todas as vezes que nos dirigirmos para um culto solene como este, a pergunta que devemos fazer é: Senhor, quem pode comparecer diante da tua presença? E quando você sentar nesse banquinho aí, no seu lugarzinho de costume, ore a Deus e diz: obrigado, Jesus. Eu não poderia comparecer aqui não, mas pelo teu Filho Jesus, por ti, Jesus, eu posso entrar no teu santuário para te louvar. Eu posso estar nesse lugar, levantando as minhas mãos, santas pelo Senhor, e adorar o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe.